Helena Bento, bem-vinda aos M-Talks for All, do Festival Mental. Obrigadíssima por estares aqui connosco. Já não te vi aqui há uns tempos valentes. A Helena foi uma das jornalistas que fez cobertura do Festival Mental na edição passada, nomeadamente das M-Talks, mas em sala, diferentes destas. Helena, assim de rajada, é só para perguntar, desde essa altura que tu te lembras das M-Talks em sala e destas M-Talks for All, muita coisa aconteceu. Como é que tu viveste esta altura da quarentena? Antes de mais, obrigada, Ana, pelo convite para participar nesta entrevista. Sim, já passaram alguns meses desde essas conversas, desde o Festival da Saúde Mental. Entretanto, aconteceu uma pandemia e, de facto, algumas coisas mudaram. Mas respondendo à tua pergunta, que era como é que tenho vivido esta pandemia. Na verdade, se calhar ao contrário, ou certamente ao contrário da maioria das pessoas da minha vida, não mudou assim tanto em termos de rotinas, porque continuei a ir trabalhar para o jornal todos os dias, ou seja, foi-nos dado a escolher se queríamos ficar ou se queríamos ir para casa. Claro que aqueles jornalistas que pertenciam a grupos de risco foram obrigados. Claro, eles obrigados, eles próprios também preferiam, obviamente, estar em casa. Quanto aos restantes, foi-nos dado basicamente a escolher. E eu escolhi desde o início estar lá, por ser mais prático para mim e por também trabalhar melhor noutro espaço que não a minha casa. E eu própria também interiorizei que tinha de manter as minhas rotinas, que seria mais fácil assim lidar com tudo isto que estava a acontecer. Então fiz um esforço significativo para as manter. E portanto o meu dia-a-dia, à exceção de uma outra coisa, ou enfim, manteve-se mais ou menos como era em termos de horários, enfim, em termos de horários e de rotinas. E agora como é que tens estado a ver este período que já estamos de desconfinamento e as coisas estão a abrir lentamente, mas por outro lado, há aquele olhar em relação sobretudo a Lisboa, haverá noutros sítios, mas pelo menos a comunicação social mostra para já só. Em relação a Lisboa, que olhar é que tu tens sobre isto? Como é que de repente há sítios em que, apesar de ter que ainda haver precauções e de haver aconselhamento para que as pessoas mantenham algum cuidado e as máscaras e tudo, e tu como é que olhas agora até como pessoa para isto, vês estes aglomerados de repente tantas vezes a acontecer nesta fase? Era um bocadinho inevitável. Claramente eram inevitáveis porque lá está também a mensagem que foi passada às pessoas a partir de certo ponto é que era necessário sair de casa para retomar, enfim, as atividades económicas. E de facto nós, no meu entender, passamos muito rapidamente de um estado para o outro, mesmo em termos daquilo que era a comunicação das autoridades e também do governo. Ou seja, uma coisa que eu me apercebi de facto é que foi tudo mesmo muito rápido. Por um lado, foi passada a mensagem que era necessário ficar em casa de uma forma, como eu estava a dizer, muito rápida, e de um momento para o outro já não é suposto fazer isso. Quer dizer, é suposto estar, mas com cautela. Mas o que nós vemos tem sido aglomerados de pessoas outra vez. O que eu tenho, de facto, estavas a chamar a atenção para o facto de haver agora muitos aglomerados. Mas, enfim, tirando uma outra situação, eu também o que tenho visto que as pessoas tentam cumprir minimamente as recomendações e as regras de não estarem muito próximas, ou nas filas, ou no supermercado.
Helena, em relação a, como jornalista, se pudesses ter mudado alguma coisa em relação à informação e à comunicação que foi feita durante o período todo de pandemia, que foi, todos os jornalistas por aqui passaram, disseram isto transversalmente de uma forma ou de outra, e focaram um bocadinho na questão de ser monotemático e de praticamente não se pegarem em mais nada. E mesmo em relação à própria Covid-19 e o coronavírus, mesmo em relação à situação em si, podia-se ter falado mais da sua origem, das suas causas e pouco ou nada, pelo menos no jornalismo que nós vimos por aqui, isso aconteceu. Ficou-se no vírus apenas na doença, não nas causas, não porque é que isto vinha, não, pronto, não saiu daqui. Se tu pudesses ter acrescentado alguma coisa agora como jornalista em relação a este monotema, para, não só na sua amplitude, mas em relação a outras coisas, o que é que tu terias, se pudesses, o que é que tu poderias ter feito, escolher fazer ou escrever sobre? Eu acho que essa questão de ter sido muito monotemática, concordo inteiramente com ela, porque mais ou menos dá, se calhar, 3 semanas para cá, ou há 2 semanas para cá, eu noto que tem havido uma abertura para falar sobre outros temas, mas de facto ali durante mais ou menos aqueles 2 meses só se falou sobre o vírus. Mas o que eu acho também é mais grave do que só falar do vírus, mais grave do que só falar sobre esse assunto foi o foco que se deu muito à questão dos casos e dos números e dos relatórios e do número de infecções e, enfim, os números, acho que se deu um grande enfoque aos números. Acho que isso teve claramente consequências nos espectadores e nos leitores dos jornais em termos de impacto psicológico, porque eu tive a oportunidade de ver alguns estudos que foram feitos sobre o confinamento, sobre o isolamento, e de facto a maioria dos estudos inclui esse indicador, essa questão da exposição às notícias, e o que esses estudos mostram também é que de facto as pessoas que estiveram mais expostas e que viram mais notícias sobre o vírus são aquelas que passaram ou estão a passar um bocadinho pior com esta pandemia. Portanto, acho que se eu pudesse chamar a atenção para... Sim. Ou se me pedes para o que é que acrescentavas? Para salientar algo que eu acho que falhou um bocadinho, quer dizer, eu entendo que os números tenham que ser dados, obviamente. Sim, mas podia acrescentar, não estou a falar que se desconstruísse ou se fizesse de outra maneira, só que pessoalmente o que é que tu poderias ter acrescentado? Eu acho que havia coisas que nós como jornalistas podíamos ter feito em termos de reportagens, que não fizemos logo no momento inicial. Acho que foi uma coisa que só começamos a fazer mais tarde, tirando um ou outro caso. Com boas razões para isto também. Obviamente havia receio de contágios, os próprios jornalistas tinham receio de ser contagiados ou contagiar outros, enfim. Não havia de facto muita abertura para se sair por razões óbvias, de certa maneira, claro. Por razões óbvias. Mas se calhar era algo que teria acrescentado mais, né? Se numa fase inicial tivesse havido esse esforço maior em sair mais da redação e falar mais com as pessoas. Em relação a temas da saúde mental, de alguma forma veio um bocadinho, pelo menos um bocadinho mais do que é normal ao de cima, durante esta pandemia e durante estes tempos de quarentena, na comunicação social. Tu pensas que isto é uma coisa que veio para ficar, finalmente? Não digo em relação a ti, ao Expresso, que já têm estado a acompanhar, nomeadamente através do festival, mas outras coisas, a saúde mental já começa a entrar no jornal onde tu estás, felizmente, mas em termos, de maneira geral, não acontecia, não desta maneira, tão quase diária. Pensas que isto veio para ficar ou pensas que isto foi fogo de vista e vamos ter que continuar aqui na nossa guerra mais tempo? Sim, ao contrário de outras coisas que começaram a ser faladas, ou ao contrário
de coisas que foram introduzidas na pandemia que eu acho que não vão ter seguimento. Acho que no caso da saúde mental estou otimista em relação a isso. Acho que finalmente se vai começar, se vai dar continuidade ao trabalho que de facto começou a ser feito durante a pandemia e começou a ser feito porque também foram feitos muitos estudos. Muitos estudos. E de facto houve essa preocupação com a saúde mental. E de facto eu acho que sim, acho que é um tema que se vai dar mais atenção daqui para a frente, também se não for mais, há informação que vai continuar a sair, há resultados de estudos que vão continuar a sair, ainda temos que percebemos a questão dos estudos que eu estava a falar há um bocadinho, são estudos sobre o confinamento, mas depois haverá certamente estudos sobre o desconfinamento e estudos sobre o impacto psicológico relacionado com a questão da crise económica, tal como aconteceu na outra crise. Portanto, e muitos dos efeitos desta pandemia também só se vão verificar numa fase mais à frente, em termos de saúde mental. O que nós sabemos também é que além deste efeito imediato desta crise, há efeitos a longo prazo. Obviamente. Portanto, creio que sim, que será... Que é preciso estar atento, não é? Continuar a acompanhar. E no fundo também o que aconteceu com esta pandemia, que acho que todos nós começámos a perceber um bocadinho mais talvez o quão a nossa saúde mental pode ser frágil, ou seja, todos nós passamos pelo confinamento, todos nós passamos pelo isolamento social, todos nós, ou muitos portugueses, ou a maioria dos portugueses começou a dormir pior por causa do confinamento. Portanto, todos nós sentimos um bocadinho na pele, mesmo se as pessoas que não pensavam tanto na questão da saúde mental agora sentiram na pele que de facto... Que têm uma, como toda a gente, claro. Têm uma, exatamente. Portanto, acho que se não for mais por aí, será o tema mais, que será dada mais atenção. Vamos esperar que sim. Da tua parte sei que vais continuar. Helena, agora passando para o outro lado, queria-te perguntar, em termos culturais, o que é que tens estado a ler ultimamente que gostasses de sugerir? Que livro estás a ler? Que filme estás a ver ou série? Que música é que te apetece ouvir? O que é que tens estado a fazer? Ok, sim. Por acaso já tinha visto este filme de que vou falar há algum tempo, mas como recentemente tive a oportunidade de entrevistar a realizadora, que é uma realizadora síria, o filme que estreou em Portugal creio que no dia 5 de março, e, portanto com o encerramento dos cinemas, o filme teve uma vida muito curta. Mas é um filme um documentário sobre a guerra na Síria, em concreto sobre a situação em Alepo, na cidade síria de Alepo, que esteve durante muitos anos cercada pelas forças do governo. E a realizadora, o nome, não sei bem pronunciar o nome dela, mas será qualquer coisa como Ouad Al-Khatib. E como é que se chama? For Summers. E ela vivia noutra cidade que não é Alepo, depois mudou-se para Alepo, começou a colaborar com alguns meios de comunicação, entre eles o Channel 4, e de facto quando o cerco teve início, enfim, ela decidiu começar a filmar de uma forma mais constante, e este documentário que que saiu em 2019 e teve até nomeado para os Oscars nesse ano, na categoria de melhor documentário, infelizmente não venceu. E este documentário de facto reúne várias dessas imagens que ela captou e podendo sugerir um filme, sugerias esse documentário. Precisamente porque a guerra ainda não acabou, apesar de já não se falar tanto sobre o
o assunto. Pois. E também com esta situação de vírus lá, tudo se agravou, com o governo enfim, o governo a ser acusado de mentir sobre o número de infecções, sobre o número de casos, os hospitais terem falta de, não terem grande acesso a materiais. Pois era que estavas a dizer um bocadinho há bocado a questão dos números, não é? Os números podem ser todos manipulados em todo lado e há países onde seguramente isso tem acontecido. Sim, acho que o governo Ciro pelo menos tem sido acusado de ser um desses governos que tem manipulado os números. E de facto a guerra não acabou. Portanto, acho que seria. Fica a sugestão, obrigada. Uhum. E em relação à música e aos livros? Aos livros. Aos livros, disse ela a pensar, o que é que será? Eu terminei a leitura há uns dias de um livro que se chama Girl, Woman, Others, de uma escritora que é Bernardine Evaristo. Uhum. E é importante, e o livro basicamente foi publicado em 2018 e reúne histórias de várias mulheres de gerações diferentes, mas na sua maioria mulheres negras a viver no Reino Unido. E é um livro que fala sobre racismo, sobre feminismo, sobre imigração e outros temas. E acho que, enfim... É a sugestão. Tendo em conta os últimos acontecimentos, tendo em conta o que aconteceu nos Estados Unidos, por causa da morte do George Floyd, é um livro que poderia sugerir, até porque, enfim, já tinha li há algum tempo e depois de facto aconteceu isto e achei que seria uma boa sugestão. Faz sentido, claro, faz sempre sentido, mas pronto. E quanto à música, o que é que tu queres deixar connosco para ouvirmos? Quanto à música, também é um álbum que ouvi recentemente, o novo da Fiona Apple. Um álbum que ela lançou, que já não lançou, é o mais recente álbum, depois de 8 anos sem lançar nenhum álbum, e de facto é interessante porque eu nunca liguei muito a esta cantora norte-americana, ou seja, nunca tinha ouvido muito, é verdade. Mas com este novo álbum fiquei muito presa a ele e por isso acho que merece bem ser ouvido. Fica tu, ok. Ficam as sugestões. Helena Bento, obrigadíssima por ter estado aqui connosco, por estas partilhas e pelo teu pensamento e pelas tuas sugestões. Fica bem, fica segura e até breve. Beijinho grande. Adeus, obrigada. Até logo.